Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Quadros por Segundo. Um feliz 2024 para você, muita paz, muita saúde, muitas realizações nesse ano. Hoje vocês vão conferir as menções honrosas do top 25 dos melhores filmes de 2023. Eu gravei o vídeo todo junto, os melhores filmes, a lista final, mais uma pequena lista de menções honrosas que eu acabei tendo que cortar para o vídeo final não ficar tão grande assim, tá? Então essas menções honrosas foram filmes que acabaram não entrando na lista, mas que valem a pena serem mencionados e valem a pena vocês assistirem. Eu também vou colocar agora na tela para vocês a minha pré-lista, que é basicamente uma lista de vários filmes que eu gostei muito no ano e que serve como um guia para que vocês possam assistir filmes de muita qualidade se você acabou aí perdendo algum lançamento interessante no ano ou se você não viu muitos filmes. Eu acho que é de muita valia para você. Então tá aí a pré-lista e vamos agora para as menções honrosas dos melhores filmes de 2023, tá? Fiquem com a lista. Então vamos lá, pessoal. Essas aqui são as menções honrosas de 2023, filmes que poderiam ter entrado na lista principal, infelizmente ficaram de fora. Dessa vez eu trouxe menos filmes do que no ano passado. No ano passado eu trouxe uns 10 filmes. Aqui eu trouxe a metade disso, pra gente poder realmente passar com um pouco mais de rapidez. A primeira menção honrosa que eu queria comentar com vocês é o filme Babylonian, o filme do Damien Chazelle. Esse filme aqui, infelizmente, tem muitos problemas de montagem. Eu acho que ele tem vários personagens que não são bem desenvolvidos e situações também que não estão bem integradas à trama. Porém, eu acho que o Damien Chazelle dirige muito bem isso daqui, tem muita energia nesse filme, tem muitas sequências muito criativas e muito bem trabalhadas. Inclusive, alguns personagens desse filme aqui, eu gosto demais deles, assim. Principalmente a personagem da Margot Robbie e o personagem do Brad Pitt. Acho que são personagens muito bons e que eu acho que tem toda uma questão aqui de crítica social relacionada a Hollywood, a como se vive em Hollywood, né? A todo aquele glamour e todas aquelas festas que essas pessoas davam e todo esse sentimento de vazio depois disso tudo, assim. Como que em algum momento toda essa fartura iria acabar. E o filme, muito melancolicamente, vai passando por esses momentos da vida desses personagens. Então a gente vê tudo que tinha de muito errado em Hollywood no passado e que, de certa maneira, ainda tem de errado hoje. Então é um filme que não só fala do fim de uma era de Hollywood, como ele também reflete muito o que acontece hoje em muitos sentidos, tá? E fica aqui também o meu adendo de que esse papel da Margot Robbie aqui é sensacional. A atriz, ela destrói, pra mim, uma das melhores atuações do ano. Eu vou soltar até uma polêmica aqui, que eu acho que a atuação dela nesse filme é até melhor do que em Barbie. Mas, fica só entre nós, tá? Seguindo aqui as menções honrosas, vamos para Guardiões da Galáxia Volume 3. Por conta do ano de 2023 ter sido muito competitivo, ter sido um ano muito bom pro cinema, acaba que um filme como Guardiões da Galáxia Volume 3, que é muito bom, tá? É uma conclusão muito competente da trilogia do James Gunn lá para Marvel Studios. Acaba que esse filme ficou de fora da lista principal por vários outros motivos. Mas fica aqui registrado que eu gosto muito desse filme aqui. Eu gosto muito de como o James Gunn, ele sempre escolhe a melhor trilha musical possível para vários momentos que esses personagens passam. E aqui, novamente, para mim é impecável a escolha da trilha musical. Tanto o começo com o Creep, que eu acho que ele tem um pouco de ironia nesse início, apesar de ser muito verdadeiro o que aqueles personagens estão passando, como no final, em The Dog Days Are Over, que fecha de maneira magistral todo o arco dos Guardiões da Galáxia dentro do MCU. E esse filme, na minha opinião, talvez seja o mais emocional de todos os três. Ele tem várias questões, principalmente com os maltratos aos animais, né? Isso é muito claro na trama. E também tem todo o arco que eu acho muito bom entre o Peter Quill e a Gamora. Esse arco de eles não terem conseguido ficar juntos nos filmes anteriores, mesmo eles tendo sentimentos um pelo outro. Aqui eu acho também que o James Gunn ele consegue trabalhar isso sem ir para um lugar comum, sem ir para algo mais piegas. Além do que esse filme também tem momentos muito engraçados, como sempre, e momentos também de ação, que na minha opinião estão entre os melhores do MCU, de fato. Então vale com certeza essa menção honrosa aqui para Guardiões da Galáxia Volume 3. Agora vamos para John Wick 4, Baba Yaga, um filme assim que eu tenho minhas questões com ele. Eu acho que a montagem acaba por fazer o filme ficar muito arrastado nas cenas de ação. Não que eu não goste, tá, das cenas de ação, mas eu acho que o diretor dá uma exagerada, dá uma pesada de mão aqui com essa duração excessiva dessas cenas. E isso é uma coisa que normalmente eu levo para minha vida. Quanto mais você coloca momentos grandiosos em tela,
mas eles acabam perdendo um pouco o impacto a partir do momento em que você acaba estendendo demais eles. Então nunca é positivo, nunca é bom você encher a tela de tantas coisas, isso acaba fazendo seu filme piorar bastante, principalmente na questão do ritmo. Apesar disso, eu acho que muita coisa é feita de forma espetacular aqui em John Wick 4, principalmente no que diz respeito a como o diretor Chad Stahelski, ele consegue buscar novos meios, formas criativas de se contar uma cena de ação, de se trabalhar uma cena de ação. E eu acho que o melhor exemplo disso é aquela cena vista de cima, em que você consegue ver apenas o brilho da arma do John Wick e a maneira como se desenvolve tudo por cima ali, como se fosse quase que um labirintozinho, um laboratóriozinho que você vê os ratinhos passando embaixo. É muito bonito, é muito criativo. E é algo que é bem incomum da gente ver no cinema de ação, né? Então eu acho que vale muito a pena citar o John Wick 4, principalmente por esse motivo, mas também porque fecha bem o arco do personagem. O final, especificamente, o clímax desse filme aqui, eu acho que ele é muito bom nesse sentido também, em ir para um lado diferente do que normalmente esses filmes de ação vão, né? Então, eu acho que é um filme que vale a pena citar aqui nas menções honrosas também. O quarto filme das menções honrosas é o Fale Comigo, o filme do Michael e do Danny Philippou. Esse filme, pra mim, é uma das melhores alegorias do cinema de horror de 2023, porque pra mim ele é sobre o uso de drogas. Como a gente vai atrás de certas coisas, de certas substâncias, enfim, que fazem a gente pensar ter superado algum trauma, algum luto, alguma questão muito interna nossa. E como aquilo parece ser muito divertido de início, mas depois tem consequências aterradoras. E é claro que você também pode fazer uma relação, não somente de drogas, como também de outras questões, como por exemplo, o apego emocional que a gente tem tão grande a uma pessoa que a gente quer desesperadamente falar com ela, se comunicar com ela também, né? Como a gente não consegue seguir em frente das coisas do passado. Sem falar que na questão da iconografia o filme é muito bom. Todo o design de produção, com o lance da mãozinha, os efeitos ali que eles utilizam quando esses personagens eles estão possuídos, né, por alguma entidade e tal, eu acho que é tudo muito bem feito. O filme utiliza muito do movimento de câmera para poder trazer um dinamismo interessante para a ação, para cenas. Sem falar que muitas vezes o filme vai mais para um lado mais gore, mais violento, que realmente te surpreende. Você não espera que aquilo vá acontecer com um determinado personagem que acontece, né? Então aquela cena acaba sendo muito chocante, principalmente se você está no cinema, porque a mixagem de som é muito boa. Tudo que acontece tem uma presença muito forte dentro de uma sala. Então, para quem viu esse filme no cinema, como eu vi mais de uma vez, eu pude atestar isso. Esse filme ele tem muitas qualidades de atmosfera que te deixam muito preso dentro daquela narrativa, daquela história. E tem metáforas muito boas ali que o cinema de horror consegue trabalhar de uma forma bastante inventiva também. Se você ainda não assistiu Fale Comigo, procure aí, que ele deve estar disponível em algum lugar para você ver. Por último, mas não menos importante, esse filme aqui eu considero ele o melhor filme de ação do ano passado, que é a Missão Impossível 7, Acerto de Contas, parte 1. O filme continua naquela pegada bastante enérgica do diretor Christopher McQuarrie. O filme é lindo assim como os demais, mas acho que ele tem algumas questões aqui que me fizeram gostar mais dele do que alguns outros episódios do passado. É interessante como, por exemplo, ele vai buscar dentro da franquia, da história da franquia, nos 6 filmes anteriores, referências de cada um deles para poder montar uma narrativa que é essencialmente nova também, apesar de não ser algo que a gente já não tenha visto antes de certa maneira, né? Então a gente vai ter elementos lá do primeiro filme, como personagens de lá, como o ângulo holandês do Brian De Palma, que o diretor que utiliza numa conversa bastante parecida, né, com uma cena lá do primeiro filme. Inclusive o trem lá do primeiro filme também tá de volta aqui, né, uma grande cena de ação com o trem. Aqui em alguns momentos a gente vai ter aquela câmera mais na mão ali do J.J. Abrams, numa cena bem específica, num beco assim, onde é bem clara a utilização desse recurso para deixar você mais próximo da ação. Aqui a gente tem algumas reviravoltas muito legais para a franquia e muito importantes também para o que vai vir a seguir. A questão da ameaça é super bem trabalhada. Além da gente ter a adição da Hayley Atwell, que está muito bem aqui também no filme, como essa nova heroína de ação junto do Tom Cruise, e também da Pom Klementieff, né? Acho que é esse o nome dela, onde ela faz uma personagem bem diferentona do que a gente está acostumado a ver nos outros filmes de Missão Impossível, né? Aqui ela parece algo mais próximo a John Wick do que normalmente a essa franquia aqui, mas ela tá muito bem, ela tá bem teatral, assim, ela
carrega muita dor no olhar dela, com poucas falas. Eu acho muito boa a atuação da Pom também aqui. No conjunto da obra, Missão Impossível 7, Acerto de Contas, parte 1, pra mim é um filme mais equilibrado de ação de 2023, melhor até do que o John Wick 4, na minha humilde opinião, tá? Então eu acho que vale a pena citar ele aqui também, porque é um grande entretenimento. Gostaram do vídeo? Tem muito mais ainda pra vir. Vai vir a lista final do Top 25 com os melhores filmes de 2023. E para não perder isso tudo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, assim você não vai perder nenhuma notificação. Compartilha esse vídeo aqui para todos os grupos de WhatsApp que eu sei que você tem aí, que você fala muito sobre cinema com seus amigos. Comenta aqui o que é que você achou dessas menções honrosas, se você concorda, se você discorda, se você gostaria de citar mais algum filme que você gostou muito nesse ano de 2023. Comenta aí e não deixe de curtir também, porque ajuda demais na divulgação. É isso, um forte abraço e até o Top 25 com os melhores de 2023. Tchau, tchau.